Você tem uma ideia, abriu um negócio, você sabe que o seu produto ou serviço é bom, mas chega na hora de executar aquilo que estava perfeito na sua mente, você percebe que não dá certo. Você começa a entender que quando você começa a divulgar o seu serviço, a divulgar o seu produto, por mais que seja bom de fato, você não consegue ter os resultados necessários. E aí vem a pergunta: o que é que eu estou fazendo de errado? Nós estamos aqui hoje justamente para te ajudar a entender como é que funciona o branding, como é que funciona a comunicação para o mundo dos negócios. Por que tanta gente com ideias incríveis? Por que tanta gente com um produto bom não consegue alavancar, desiste, para no meio do caminho e fica com um sonho frustrado para o resto da vida? Isso não precisa acontecer e através desse papo que a gente vai ter aqui hoje, você vai entender quais são os caminhos para você ter sucesso na sua ideia, no seu negócio, naquilo que você ama e como transformar isso em dinheiro de forma efetiva e financiar os seus sonhos e financiar aquele grande projeto que você tem e crescer ano após ano, crescer para que você tenha então resultados robustos de verdade. E comigo, aqui está ele, o fundador, o CEO da Eleve-me, essa empresa incrível, que já ajudou várias pessoas, várias empresas, várias marcas a se tornarem aquilo que elas nasceram para ser. Éder, meu irmão, prazerzaço. Muito prazer, Kleber. Ótimo ter você aqui. Éder, deixa eu te fazer uma pergunta logo direto. Eu tenho um produto, eu tenho um serviço. Eu invisto em marketing, mas eu percebo que eu estou gastando dinheiro, o resultado não vem. A pergunta é, o que eu estou fazendo de errado? Kleber, possivelmente, ou posso dizer que com quase toda certeza você tem uma marca que não tem força. O que acontece é que o branding virou muito, está em voga esse assunto, essa pauta, essa matéria, essa disciplina, mas o que é perceptível é que as empresas ainda não entenderam o poder de uma marca. Muito se investe em marketing, se investe em anúncios, se investe em redes sociais, mas poucas empresas têm o cuidado de ter uma análise precisa do que é a força e qual é a força da sua marca. E o interessante é que a gente presta esse serviço, a gente faz uma análise completa da força da marca das empresas. E de uma maneira muito simples, depois de uma metodologia já validada há quase 10 anos, a gente descobre que tem 5 pilares que toda marca precisa ter para alcançar o sucesso. Sim. Pilares estes que a maioria das grandes marcas no mundo, na verdade, não, a maioria não, todas as grandes marcas no mundo possuem, que é a construção de um logotipo bem feito, Sim. uma embalagem que realmente se diferencie das outras. 3, um produto muito bom que realmente resolva uma dor com qualidade. Aí entra o 4º pilar, que é a comunicação, que não é só anunciar em redes sociais, não é nada disso. Também as redes sociais de uma maneira intencional, estratégica, mas é muito mais ampla. E 5º, que é o principal, é a questão do relacionamento. Como a sua marca se relaciona com o seu público, com o seu cliente. A gente sempre traz o conceito que nós há muitos anos idealizamos, que a marca ela tem corpo, alma e espírito. Sim. O corpo é a sua construção, a sua alma é o quanto ela impacta, o quanto ela encanta, o quanto ela significa para o cliente. E o espírito é o propósito. E se a gente puder resumir em uma palavra, o que a Eleve-me faz é ajudar as empresas a descobrir o seu propósito e a trilhar de uma maneira lucrativa e sustentável. Então eu preciso te fazer uma outra pergunta importante também. Como é que eu sei que a minha marca ela está passando a mensagem de forma correta para o meu cliente? Quando o seu cliente ou o seu futuro cliente, ele não precisa te perguntar o que você faz. Interessante. Hein? Quando ele precisa perguntar o que você faz ou o que você tem de novo, você precisa já reavaliar a força da sua marca. O mais interessante é o seguinte, é que quando o cliente ele precisa perguntar,
é porque, de alguma forma, você não está se posicionando da maneira eficiente, de maneira estratégica. E a sua marca, ela não criou o impacto necessário de maneira emocional, aonde, quando as pessoas têm uma determinada dor, ela lembre de você. E quando a gente se posiciona de uma maneira estratégica e gera uma marca forte, você foge da guerra de preço, que é, assim, é cruel para a maioria das empresas no Brasil, que poucas se preocupam em diferenciação. Elas buscam o modo sobrevivência. É interessante você dizer isso, porque eu percebo isso de uma forma muito ampla. Parece que, de fato, as pessoas só conhecem a questão da redução de preço, é a promoção, é o meu preço é melhor. E eu entendo que isso acaba também depreciando a própria marca, porque se você precisa conquistar novos clientes baixando o seu preço, a pergunta fica, ué, mas será que existe realmente qualidade? Será que você está fazendo o cliente perceber valor na sua marca? E eu entendo que quando você não consegue gerar a percepção de valor, você precisa apelar para um outro mecanismo, que é chamar a atenção do seu cliente através do preço. Sim. Só que aí você deixa muito dinheiro na mesa, porque você tem qualidade, você poderia estar rendendo muito mais, você poderia estar lucrando muito mais e cobrando o preço justo pelo seu serviço ou produto. Interessantíssimo. Eu tenho mais uma pergunta para você. Vou dar um exemplo aqui de muita gente. Muita gente fala isso comigo e eu vou passar esse questionamento das pessoas. A minha empresa tem anos. Então, eu estou há muito tempo no mercado, investindo, trabalhando no meu negócio, mantendo ali o meu negócio a muito custo. Só que eu percebo que eu estou andando em círculos. Sim. Eu não consigo avançar, né? Não existe um horizonte, eu estou sempre ali andando em círculos. E a pergunta importante nesse sentido é, como é que eu faço para parar de andar em círculos e dar o próximo passo, dar um salto no meu negócio, sair desse meu ciclo vicioso de uma sucessão de erros que você acabou de colocar agora e dar um próximo passo para um próximo nível? Isso é importante todos os empreendedores entenderem que o crescimento ele é processual, mas ele é estratégico. Por isso que dentro da nossa metodologia, quando a gente faz a análise da força da marca, ela já vai nos orientar sobre os próximos passos. Então, a gente desenvolve um programa de 90 dias após a análise, o resultado dessa análise da marca. Dentro desses primeiros 3 meses, a gente já consegue, de uma maneira estratégica, sanar o que está em desequilíbrio. Às vezes, os 5 pilares estão ruins. Por exemplo, muitos comércios, muitos prestadores de serviço no Brasil, a avaliação de 0 a 10, uma média nacional, está em 4,2 de 10. É muito abaixo da média. Nossa, muito abaixo da média. Ruim. E aí a gente já tem uma primeira premissa. Quem faz o básico bem feito já se destaca. Esse é o primeiro ponto. Sim. E dentro desse programa de 90 dias, a gente já consegue fazer uma equalização daquilo que está ruim e que pode ser melhorado, fazendo com que o básico já seja melhor percebido. Esse é o primeiro ponto. Existe uma segunda fase do nosso programa que ele vai dar um crescimento já constante e sustentável, a fim de que os clientes, o público, entenda bem, está percebendo o valor da marca de maneira diferenciada. E aí a gente já começa a fugir da guerra de preço. Como? Principalmente melhorando qualidade de produto, melhorando comunicação, sobretudo relacionamento, qualidade de atendimento. Por isso que os nossos programas de treinamento de colaboradores e de liderança, ele é tão eficiente, porque desses 5 pilares que eu falei, que a gente utiliza na nossa metodologia, o principal é relacionamento. Porque relacionamento, quando o cliente é bem atendido, quando a gente consegue de uma maneira encantar o cliente, dificilmente ele vai
para a concorrência. Por mais que o teu preço seja um pouco mais elevado, Sim. mas você gerou uma percepção de valor que foi muito além do físico, do preço, mas você transmitiu um valor diferenciado, mas mexeu nas emoções do teu cliente. E quando você emociona, encanta, você leva uma larga vantagem em cima da tua concorrência. E aí, acredito que você já tenha respondido até um certo ponto essa pergunta que eu vou fazer agora, mas eu preciso fazer essa pergunta também. Ah, aí o negócio da pessoa está sobrevivendo. E é interessante que teve uma reportagem agora bem recente, acredito que ela... Eu não lembro qual foi o canal de TV, mas saiu uma reportagem, acredito que foi na Rede Globo. Saiu uma reportagem falando sobre o número de empresas que existem no Brasil e que a maioria esmagadora dessas empresas sobrevive, mas ela não cresce. Sim. Como é que através do desenvolvimento de uma marca, como é que através de todo esse processo que a Elevve faz, como é que o cliente sai desse lugar? Como é que ele consegue parar de sobreviver, começar a crescer e sair desse lugar de estagnação? É importante, primeiro, analisar se a empresa está no modo sobrevivência ou no modo de crescimento. E como é que a gente sai do modo sobrevivência para o modo crescimento? De duas formas. Na verdade, em duas etapas simultâneas, Sim. basicamente. Após a gente analisar a força da marca e já desenvolver esse programa de diferenciação, a gente entra num outro ponto quando a gente começa a tratar com o relacionamento, que é melhoria de qualidade de atendimento, melhoria de venda, porque você cria uma estrutura sólida para assim desenvolver um departamento comercial mais eficiente. Porque toda empresa ela precisa de receita. Receita vem da onde? De vendas. Sim. É simples. Então, quanto mais você vende, mais você arrecada. E sabendo gerir e com uma empresa mais estruturada, você tem maior lucratividade sobre aquilo que você está gerando de receita. Então, a matemática é muito simples. Menos despesa, maior lucratividade, maior receita, você consegue ter uma sustentabilidade do seu negócio de maneira mais eficiente. E o que vai fazer, de fato, a sua empresa crescer de forma saudável e constante é, primeiro, posicionando e estruturando a sua empresa com a visão da força da marca, ou seja, através do branding, aí que vai fazer um marketing, que é o aumento de vendas e participação do mercado, ser muito mais eficiente. Porque uma marca forte, o teu resultado de marketing é muito mais eficiente com o mesmo valor investido. Então, essa é a matemática e é a nossa ordem de como a gente faz uma empresa sair do modo sobrevivência para o modo crescimento sustentável. Olha que interessante isso que você está falando. Eu estava participando de uma reunião, fechamento mensal, na empresa, e o gestor estava lá mostrando, né, falando sobre os resultados. E eu percebi uma coisa, que tinha uma pessoa que estava se gabando dos resultados. E aí entra um ponto, que é um ponto bem sensível, que nós estamos falando de resultado, tem muita gente que vai atrás de resultado, mas tem um ponto muito sensível, eu vou colocar isso para poder trazer o próximo ponto. Eu estava percebendo o seguinte, em nome do resultado, que são os coeficientes, que são as porcentagens, a minha compra ela ficou boa, a minha compra ela foi menor, então eu gastei menos do que eu vendi. Mas quando você olha para a venda, você vê que o cara, na verdade, ele deixou de comprar e trazer um sortimento, trazer um mix de produtos para o negócio, e em nome desse resultado, ele diminui a venda dele, ficou ali segurando a margem dele para simular um crescimento comparado ao ano anterior, ele segurou ali a venda dele e deixou crescer só um pouquinho. Olha que coisa perigosa, né? Ele deixou crescer um pouquinho, já é crescimento, então no gráfico ele cresceu. Só que ele comprou menos. Ele comprou menos justamente para justificar esse crescimento. Porque se ele compra o que ele deveria comprar, ele deveria fazer uma coisa que ele não estava pronto para fazer, que eu identifiquei naquele momento, que era vender com agressividade, acreditando no investimento que ele fez de estoque. E aí o gestor deixou isso muito claro. Ele estava lá se gabando do resultado. Não adianta você ter resultado se você está abrindo mão da venda.
No final das contas, você tem que vender. Porque, no final das contas, os salários são pagos em reais e não em percentuais. Sim. E eu preciso deixar isso bem claro aqui, porque você falou uma coisa maravilhosa. Você deixou bem claro que precisa ter venda. E, às vezes, em nome do resultado, talvez porque aquele gestor não tem a visão do negócio ser dele, ele até fala que o negócio... Ah, não, eu sou o dono do negócio. Mas ele só está querendo entregar o resultado para a diretoria. Ele, não, eu tenho um crescimento. E para isso ele segura a compra dele, por exemplo, de mercadorias, e ele vai ali segurando, enxugando os custos dele para poder mostrar lá no balancete que ele cresceu. Mas, na verdade, ele abriu mão da venda. E esse abrir mão da venda, você obviamente concorda comigo, que é o maior perigo. Ele não vendeu o suficiente. Você cresceu diante dos gráficos, mas você não trouxe receita de fato. E não trazer receita quer dizer que você está com medo de investir. Se você está com medo de investir para mostrar uma venda artificial, isso quer dizer que você não está pronto para o negócio. E mais do que nunca, você precisa de uma consultoria como a da Eleven para começar a entender como que você vai fazer a gestão do seu negócio. Mas eu quero fazer uma outra pergunta para você. Essa pergunta, ela parece simples, mas eu quero que você me traga essa importância. Você é um cara de brand, você sabe qual a importância de uma marca. Eu tenho lá minha empresa. Aí eu pedi para o meu sobrinho fazer a minha logomarca. Quero te perguntar o seguinte. O meu sobrinho, ele não é um profissional de branding, ele não sabe fazer a estruturação de marca, ele não entende nada disso. Mas eu pedi e ficou legal, eu gostei da logo do meu sobrinho, Éder. A minha pergunta para você é, isso é bom ou isso é ruim para o meu negócio? Até onde isso prejudica o meu negócio e até onde isso prejudica a minha marca? Eu não desenvolver a minha logo com um profissional. O que significa logo, no final das contas, para a gente poder resumir isso tudo? Então, ótima pergunta. Isso aí é uma questão que a gente se depara todos os dias, né, no nosso segmento. Assim, quando um sobrinho faz o logotipo da sua empresa, quando esse logotipo ele fica bem construído, assim, é uma sorte, talvez, aí, 1 a cada 1000, talvez nem tanto, mas assim, é muito difícil um trabalho ser bem feito para um sobrinho. 1 em 1 milhão? Não, vamos botar menos, um pouquinho. Mas, por exemplo, que seja 1 a cada 1000. Mas será que... Já é muito ruim. Já é muito ruim. Você aí para pensar, será que realmente a sua empresa ela não lucraria mais se tivesse todo um aparato visual bem construído, bem desenvolvido? Se você reparar, por exemplo, vou falar de mercado, que é a nossa área também, hortifruti. Você, na hora de escolher as frutas que você vai levar para casa, você escolhe as mais bonitas ou as mais feias? As mais bonitas, claro. É igual aqui, ó, na tela aqui, ó. Tem tomates bonitos, mas aqui tem todos verdes. Mas tem o vermelho que chama mais atenção. Sim, é verdade. Então, a gente tem 2 aprendizados só com essa imagem. Uma, que você leva aquilo que é mais bonito, e 2, aquilo que tem uma cor diferenciada. Então, dentro da construção de marca, quando a gente trata a marca com corpo, a construção dela ela precisa ser muito estratégica. Porque isso faz muita diferença na forma como você se apresenta ao mercado. Sim. Porque as pessoas, elas enxergam, percebem um valor diferenciado naqueles que têm uma aparência diferenciada. Então, aí já é matador. Porque, sabe qual é o problema das pessoas? Que elas não põem na ponta do lápis a quantidade de dinheiro que elas deixam na mesa por não ter uma boa marca construída. Às vezes você vai investir 10, 15 mil reais na construção de uma marca, mas você deixa de investir isso, mas você deixa de lucrar 50, 100 mil, porque os melhores negócios, muitas das vezes, fecha-se com empresas que têm essa percepção de valor, que buscam esses valores que são diferenciados, que possam dar segurança e competência, transmitir essa imagem para quem realmente compra um ticket maior. Legal. E, inclusive, você acabou de responder minha próxima pergunta, que é justamente perguntar para você, para o cliente, para o
usuário do serviço, consumidor do produto, eu posso acreditar que isso não vai fazer muita diferença, mas para empresas, se eu estou trabalhando com empresas, eles olham para minha marca e percebem que não houve um cuidado profissional, não houve um investimento, eu ia justamente perguntar até onde isso era prejudicial e você já respondeu muito bem. Agora vamos lá. Eu tenho meu cartão de visitas. Eu tenho meu cartão de visitas e de repente eu sinto vergonha do meu cartão de visitas. Eu até fico me segurando ali, eu fico um pouco seguro com relação a entregar o meu cartão de visitas Sim. para uma pessoa. Ah, qual é o nível de importância, Éder, que existe nesse sentido? E como é que a gente faz? Qual é o caminho para a gente poder desenvolver de fato um trabalho visual desses materiais que também passam a ser materiais de marketing, né? Isso está Sim, incluído dentro do lógico. marketing. Sim, sim. A gente sempre trata o branding como talvez algo que seja maior do que qualquer outra coisa dentro da empresa. Tudo está abaixo do branding. Administração, financeiro, o próprio marketing comercial. Sim, Por quê? Porque o branding ele é um orientador de propósito. Se a gente puder resumir uma palavra, o branding é realmente a realização de propósito e como você é reconhecido pelo cumprimento do seu propósito. sim. É bem simples. E quando você tem um cuidado, um zelo pela forma como você se apresenta ao mercado, isso demonstra um profissionalismo. A pior coisa para uma empresa é quando ela recebe uma prospecção de uma outra empresa que demonstra um amadorismo. E existe uma máxima, que é a mais pura verdade: você só tem uma chance de causar uma primeira boa impressão. É verdade. Então, aí a gente tem duas questões assim que nós tratamos muito nos nossos programas de desenvolvimento. Uma, que é realmente a construção da marca, da embalagem, da forma como você se apresenta. E segundo, que é o nosso programa de treinamento de comunicação. Que a forma como você se apresenta, se comunica, não apenas na publicidade, mas nas suas relações interpessoais, faz toda a diferença. A forma como você se relaciona com as pessoas, isso te destaca de uma maneira muito positiva e que talvez, eu ouso dizer que saber se comunicar de uma maneira diferenciada talvez seja mais impactante do que toda a questão de visual de marca e qualquer outra coisa. Fazer uma pergunta para você agora, uma pergunta simples, porém meio cruel, tá? Marketing faz parte do branding da marca ou a marca faz parte do marketing? Vamos lá. O marketing, o que é o marketing? Se a gente for considerar o conceito, o marketing é participação de mercado. Marketing, mercado, é um gerúndio de um verbo que... De ação, né? Que está acontecendo. Exatamente. Então, o marketing ele precisa ser constante. Sim. Mas ele trata da participação, da representatividade da sua empresa dentro do mercado. Certo. O branding, ele é todo o conjunto daquilo que a sua empresa faz. Certo. Tem como propósito. Por exemplo, qual é o meu propósito? Nós desenvolvemos pessoas para elevar negócios. Dentro desse propósito, o meu financeiro, ele precisa estar preocupado com o nosso cliente final, obviamente, sempre com a saúde financeira da nossa empresa. O administrativo, ele precisa ser o mais competente possível para nos ajudar a realizar esse propósito. O marketing, que a gente pega uma fatia e divide ele em publicidade, em comunicação e comercial, a nossa comunicação precisa estar conversando com o cliente que tem a dor, que a gente tem a solução para eles. E o comercial precisa ser eficiente e a agressividade, por isso que eu gosto quando uma marca é bem construída e ela cumpre o seu propósito, ela deixa de ser agressiva. Porque quando a gente entende que há uma determinada dor no mercado e eu posso trazer a melhor solução para essas pessoas, então a forma que eu divulgo, apresento, ela deixa de ser agressiva para ser eficiente. Porque se eu tenho aquilo que é bom para as pessoas e realmente entrega resultado de verdade para as empresas, eu tenho que fazer o maior esforço possível para fazer bem
para essas pessoas. Nossa, isso é bom, hein? Ou para outra, hein? Eu vou para outra. Primeira coisa, antes de vir para outra. Ó, você que tem um negócio, tá fazendo marketing, mas não desenvolveu marca ainda, o homem acabou de falar. Se você não desenvolver a sua marca, já era. Então é o seguinte, não adianta ficar fazendo marketing, não adianta ficar divulgando, não adianta querer ficar jogando teu produto, serviço no mercado. Você precisa desenvolver a sua identidade. Vê se eu entendi bem. Perfeito. Branding é desenvolver a sua identidade, é quem você é. É isso? Então Isso primeiro aí. você tem que estabelecer quem você é, isso é brand. Então já entendi uma coisa. Brand não é só logo, brand não é só paleta de cores, brand não é só um Instagram bonitinho. Brand, na verdade, está muito mais relacionado ao que eu faço nos bastidores do meu negócio, como eu construo essa percepção sobre quem eu sou organizacionalmente, para que então eu possa passar isso. Ou seja, antes do serviço, antes do produto, chega o meu comprometimento e ele só é percebido através de profissionais como você que desenvolvem a marca. É isso ou estou errado? Sintetizou de maneira formidável, Kleber. Então você que não está trabalhando a sua marca, que acha que o seu sobrinho pode fazer sua logo, que vai lá no Instagram fazer dancinha e acha que isso vai trazer venda para você, esquece, porque os grandes players, as grandes empresas, eles não cresceram fazendo isso. Você precisa desenvolver a sua marca e marca faz parte de uma comunicação muito eficiente. Não é isso? Isso, exatamente. Bom, tem um ponto sim, que a gente vai fazer um corte agora, sim, que você me fez uma pergunta que me deu, assim, que é muito pertinente. Você falou da questão de venda, que às vezes as pessoas não estão preparadas para a venda, e às vezes tem muito esforço, mas tem muita realmente receita, mas pouco resultado. sim. Por isso que quando a gente implementa a nossa metodologia, a gente analisa sim a receita, mas analisa com frieza o resultado de fato que essa empresa está tendo. Por exemplo, há pouco tempo a gente atendendo uma cliente do segmento de restaurante, a gente identificou que um determinado tipo de opção, na verdade um cardápio mais amplo no almoço, era extremamente prejudicial. Por quê? O fato dela ter ampliado o cardápio dela de 3 itens para 10, de fato, ela ofereceu umas opções. Mas o esforço que ela tem para poder produzir esses 10 pratos diferenciados, isso acarreta num prejuízo de quase 60% de resultado. Nossa! E o que a gente analisou? Valeu muito mais a pena ela voltar para as 3 opções diárias de prato, porque ela atende aí 70%, 80% do público dela, e com uma operação muito mais enxuta. Ou seja, ela conseguiu lucrar 60% a mais no seu resultado por causa dessa dinâmica. E nem sempre você tem que ampliar cardápio. Na verdade, na maioria das vezes, é reduzir opções mesmo, mas você ser muito bom nessas 3 opções que você está oferecendo. E você pensar na tua brigada. Qual o esforço, qual a demanda de trabalho, de tempo que você precisa ter para poder produzir algo. E essa análise do esforço, a palavra esforço é algo que é muito significativo, porque o esforço é um ladrão de recurso, é um ladrão de lucratividade. Você precisa fazer com mais eficiência, com menos esforço. Isso, essa matemática que a maioria das empresas não tem. Elas querem agradar todo mundo, às vezes assim, a minha identidade é essa, mas eu quero pegar aquilo que o meu concorrente ou que um outro aí teve uma ideia, quero trazer para o meu negócio. Pensa muito bem. Por isso que é extremamente importante a gente validar. A validação é a receita mais importante daquilo que a gente precisa buscar para poder implementar algo a mais na nossa empresa ou não. Maravilha. Eu tenho um exemplo disso. Recentemente, eu coloquei um sistema de locução virtual numa rede, numa das lojas. A gente colocou em fase de teste. Inicialmente, o que eu vi lá foi uma resistência muito grande de toda a equipe, porque eles pensavam assim, mas você não tem mais o locutor presente na loja, você perde aquele tempero, perde aquele calor, e o locutor também não vai mais trabalhar porque agora está gravado. E foi muito complicado inicialmente, depois foi possível, explicar para o pessoal que aquilo se tratava de eficiência.
Porque antes era feito um trabalho de muito esforço, ou seja, uma pessoa ali afadigada o dia todo, repetindo a mesma coisa, falando. Era uma falsa sensação de uma venda mais robusta que não existia, existia muito engodo, e a gente conseguiu criar um sistema com calor humano que atrai o cliente para a gôndola, que realiza a venda, que não perde tempo com nada que não seja a venda, é um ambiente agradável, com uma sistematização de anúncios, sem aquela necessidade humana da pausa longa. Então, da abertura até o fechamento, você tem uma locução de qualidade do começo ao fim, e isso aumentou a receita, isso colocou a loja, hoje um dos maiores grupos de varejo da América Latina, a loja simplesmente ficou em segundo lugar nível Brasil. A única loja que teve o sistema. E no final das contas, os números mostraram que aquela impressão inicial que a equipe tinha, na verdade, era uma percepção, e dentro disso que você falou, era uma percepção danosa, porque eles tinham a percepção de que o grande esforço era o que traria o grande resultado. Quando tecnologia aliado a técnica de venda, foi ela que se tornou muito mais efetiva para a empresa. Isso é maravilhoso e a tua explicação foi perfeita. Já que a gente está falando de mercado, vai aqui mais uma pergunta de mercado. Éder, eu tenho um supermercado, tenho um mercado e eu tenho um ótimo movimento, trânsito de clientes incrível, só que os meus funcionários, eles apenas atendem, mas eles não vendem. E a pergunta é, como é que através da Eleve-me a gente resolve um problema como esse? Como é que a Eleve-me resolve esse tipo de problema quando chega até você? Através de um programa de mercado que a gente desenvolveu, que é o Market Growth. O que esse programa faz? Primeiro, identifica, faz análise. Tudo é baseado em análise, em números, não é de ideias aleatórias. A gente não é a Toyota que tem o mesmo treinamento replicado. É um treinamento realmente personalizado, de acordo com as necessidades reais de cada cliente, de cada mercado, onde a gente primeiro analisa o cenário, como é que está dividido, como é que está realmente a apresentação visual, o nível de conforto que ele possibilita ao seu cliente. E num segundo pilar, a gente analisa as lideranças de cada setor. Porque tudo é uma questão de cultura. A gente transformar a cultura de um supermercado que vende para um supermercado que encanta o cliente. Isso começa em cada setor, em cada colaborador. A pessoa, ao entrar no mercado, ela já ser bem recebida, os produtos têm clareza, bem distribuído, ter um conforto de circulação, ter uma pessoa circulando para poder auxiliar com uma pergunta, enfim, entender ali uma necessidade do cliente ali na hora. Cada colaborador de cada setor, da padaria, do açougue, seja de qualquer área que for, até nos caixas, um ensacolador, tudo ele precisa estar orientado para encantar o cliente, para buscar enxergar as necessidades e as dores que essa pessoa tem. E isso transforma em resultados de fato de vendas e de lucratividade. Por quê? Porque às vezes você tem aquelas guerras de encarte. O mercado A lança o encarte, aí o mercado B precisa ficar de olho no outro encarte, só que esse aqui só solta num determinado horário. E esse mercado, ele às vezes fica, perde ali preço. Obviamente que você tem que ter as estratégias de preço, não tem jeito. Mas sim, quando você tem um diferencial, a pessoa, às vezes, uma questão de preço, assim, até não digo nem igual, mas uma pouca diferença, ele sempre vai optar por você, por mais que você seja centavos mais caro. Sim. Então, lógico que vai ter aqueles que realmente vão atrás do preço, mas a tua participação de mercado, aí onde entra o marketing, a tua participação de mercado vai ser maior. Você vai atrair mais o público de uma determinada localidade para o teu estabelecimento, com um programa onde está toda a parte de atendimento e encantamento do cliente,
está sendo orientada, está sendo construída de maneira estratégica e bem feita. Isso é diferenciação. Vou te fazer uma pergunta curta. Não sei se a sua resposta vai ser curta. A pergunta é a seguinte: como eu faço para o cliente preferir o meu mercado e não do concorrente? Assim, é simples, mas é complexo ao mesmo tempo. Porque isso não é uma, assim, apesar de ser marketing é muita matemática e estatística, mas eu sempre digo que quando entra o branding na história, ele é muito mais humano, muito mais humano de fato do que exato. E quando você realmente estabelece uma emoção, uma questão emotiva com os teus clientes, você já se diferencia. Guerra de preços de mercado é muito difícil de você vencer, mas você tem maior resultado através de um programa de qualificação, de encantamento, de treinamento e garantindo essa qualidade de bem-estar do teu cliente. Por exemplo, um açougue. Até você citou um caso uma vez da aposta do salmão, que a promoção era inteiro, mas aí não tinha mais o inteiro. Mas a preocupação, às vezes o líder ali, o pessoal de atendimento, está preparado para uma certa flexibilidade, ter uma margem de flexibilidade. Sim. Não ser rígido, não, é só o salmão inteiro. E quando não é que você abre exceção, mas você entende a dor do cliente e de uma maneira viável e sustentável você atender o desejo do teu cliente, isso cria uma percepção emotiva muito mais do que valor e preço. É algo que realmente marketing diferencia. E, enfim, isso é um primeiro caminho. É lógico que isso é uma ciência que é muito abrangente, que Sim. A gente, de maneira muito qualificada, a gente pode construir um programa estratégico de desenvolvimento de mercado a fim de diferenciação. Maravilha. Você que tem um mercado e você está brigando por preço no seu bairro, deixa eu falar uma coisa para você. Em vez de você ficar lá mandando um espião para poder ver o preço do teu concorrente para você baixar alguns centavos, faz uma promoção eficiente, faz um preço bom. Quando o cliente chegar na sua loja, você mostra que seu atendimento é top, que você se importa com ele. Faz ele se sentir bem dentro da sua loja. Sabe por quê? Ele vai conseguir avaliar que aquela diferença de centavos não vai representar muita coisa para ele. Porque ele vai saber que quando ele chegar naquele ambiente, ele vai ter um atendimento no balcão de qualidade, ele vai ter um sorriso no rosto e ele vai ter uma equipe que está pronta para atender às necessidades dele. E acredite, o cérebro humano, ele se conecta muito com esse tipo de situação. E a gente tem experiência de chão. Eu tenho experiência de chão de loja. E eu todos os dias percebo isso e o cliente fala, Éder, lá no fulano de tal estava mais barato, mas eu prefiro entrar aqui porque aqui o atendimento é assim, 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 aqui eu encontro o que eu preciso e aqui se eu tiver um problema é resolvido. Então esses poucos centavos, eles se tornam justamente a moeda de troca pelo bom atendimento que você acaba oferecendo. Não é que você vai praticar preços mais altos, mas é que na inviabilidade de acompanhar o preço do seu concorrente, aquele cliente que você conquistou por um encantamento no seu atendimento, ele não vai abrir mão disso por conta de meros centavos. Então fica aqui a dica para você agora como fazer isso. Só a Elevve pode te ajudar a resolver essa questão. Avançando um pouquinho mais. Falando sobre brand e falando sobre mercado ainda. O cliente chega na loja. Ele não encontra o mix de produtos da forma como ele quer, ele começa a perceber que a loja começou a ficar diferente. A temperatura, aquele calor inicial do atendimento começa a cair e ele vai lá na gôndola, não encontra mais o que ele costumava encontrar, ele começa a perceber a diferença. Como é que como é que o gestor do negócio, ele faz para poder mudar essa situação? Porque às vezes ele não está percebendo, Éder, que isso está acontecendo. Sim. A equipe não vai entregar para ele. Às vezes ele está lá muito preso no administrativo e não está percebendo que essa sutileza que o mantém no mercado e o mantém ativo e lucrando no mercado está se perdendo. Como é que o trabalho de desenvolvimento, de marca e de comunicação, como é que ele resolve esse problema?
Digamos que você foi chamado a uma empresa para resolver isso. Tá lá, chamaram a Eleven, mas a gente tá lá. A gente foi chamado lá para resolver o problema. Éder, o problema é esse. Os clientes vinham e o cliente está reclamando que não está encontrando o produto, que o atendimento não está legal. Qual é o primeiro passo? Qual é a primeira coisa que você diz para esse gestor para começar a resolver o problema? Manda embora, contrata mais. De forma alguma, dispensar de forma alguma. É uma estratégia paralela. Primeiro, analisar realmente a jornada desse cliente. Em paralelo, porque é possível, a gente já fazer um trabalho de cultura de excelência dentro desse mercado. E por que a cultura de excelência? Porque, como eu falei, dentro da nossa metodologia, relacionamento disparadamente é o pilar mais importante. E quando você se relaciona com o teu cliente de maneira eficaz, você passa a ouvir e você dá a oportunidade de ouvir o cliente. Sim. Porque muitas das vezes o cliente é tão mal atendido que ele entra, não encontra o produto e sai e vai na concorrência. Quando você se preocupa com o cliente, você aborda, já faz uma abordagem de maneira simpática, com calor humano, que isso falta muito nos relacionamentos comerciais. Calor humano. Essa palavra, esse tipo de sentimento, você precisa transmitir para o teu cliente. E aí é o X da questão. Talvez, quando há uma pessoa que não se adequa a esse tipo de, realmente, de postura, aí é uma questão de realocar ou até mesmo dispensar. Mas, no geral, realmente é transmitir calor humano e ouvir o cliente. E, dessa forma, existem, obviamente, várias soluções que podem ser possíveis ou não, e aí a gente orienta esses mercados para poder corrigir essa mudança de cultura mesmo, porque, na maioria das vezes, faz necessário. E existe um trabalho que boa parte dos gestores não querem ter, que é falar o óbvio todos os dias. É orientar e reorientar todos os dias sobre a mesma coisa. São seres humanos. O cliente, ele é um ser humano imprevisível, mas o colaborador também, ele tem os seus problemas, ele é imprevisível. Então, o óbvio todos os dias precisa ser dito pelo gestor do negócio. Sim. Que o atendimento ele é fundamental, independentemente dos problemas que estejam sendo vividos, ali naquele momento o cliente é o maior patrimônio. Eu tenho um produto excelente, meu preço é justo, mas as vendas não estão acontecendo. Consultor Éder, o que está faltando? Aí, uma estrutura de realmente, dentro da nossa metodologia de marca, é a questão de analisar qual é o ponto fraco. E, na maioria das vezes, é um problema de cultura, sobretudo o papel do líder. Por isso que a gente tem um treinamento muito assim eficiente, que assim, a gente talvez seja uma das cerejas, né, do nosso bolo, que é a questão do líder, o curso de liderança 7.0. O líder que é mais eficiente, mais humano. A gente busca realmente o modelo de liderança de Jesus, que ele se preocupou mais com o humano do que com o resultado. Porque o resultado vem como consequência de um ser humano, de uma vida melhor cuidada, melhor entendida e motivada da maneira certa. Então, esse é um programa de liderança onde que a gente tem uma ou duas imersões dentro das empresas e a gente constrói um programa de acompanhamento de resultados, que a gente gamifica, que a gente estimula, que a gente ajuda esses gestores a ter a sua formação como bons líderes, mas também a gente auxilia ele dentro dessa gamificação e dessa padronização de cultura. E quando você tem um colaborador, que é um líder, que é capaz de entender não apenas perfis comportamentais, mas ele se aproximar desses liderados para entender quais são as suas dores, o que tem impedido dele performar melhor, aí que entra a diferença. A gente sempre vai trabalhar não em alta performance, mas na melhor performance. Posso fazer aqui uma conexão com isso que você está falando? De ordem teológica. Às vezes você tem um problema, na maioria das vezes você tem um problema e você fica imaginando que dispensar, que punir, transferir o colaborador é a melhor opção.
Agora, vamos ter uma referência bíblica, e aqui nós não estamos falando de questões espirituais apenas, nós estamos falando de princípio. É um princípio aplicado para você que é cristão ou não. Se for, você tem uma obrigação moral de entender isso e praticar isso. Geralmente, quando acontece algum problema dentro da empresa, a primeira coisa que você quer fazer é não trabalhar humanamente aquela questão e dispensar. Afinal de contas, não ter trabalho, às vezes, é muito melhor, não é? Só que vamos pensar em Deus. Vamos pensar o seguinte, vamos fazer aqui uma comparação. Vamos comparar o pecado com os problemas de resultado na empresa. Os problemas de resultado, problemas de relacionamento. Pensa no relacionamento do homem com Deus e no relacionamento interno entre funcionários. O que Deus fez? Simplesmente o pecado ele vem e se aloja na humanidade. O que Deus poderia ter feito? Simplesmente ter aniquilado o homem da face da terra por completo. Deus não faz isso, nem mesmo ali na situação do dilúvio. Então, e vem até aqui que é o famoso dilema de Epicuro. Epicuro foi um filósofo do século V ou século XV a.C. E Epicuro ele levanta o famoso dilema de Epicuro, né? Se Deus é bom, por que ele não acaba com o mal? Se Deus é amor, por que ele não acaba com o mal? Das duas, uma, ou Deus não é tão poderoso para acabar com o mal, ele não é tão amoroso assim para fazê-lo. E a resposta quem dá é Paulo, é porque Deus é amor. E aí, porque Deus é amor, ele faz o seguinte, em vez dele aniquilar o mal, porque o que é o mal? O mal, na verdade, não existe como um ente ao lado do bem. O que é o mal? O mal é o exercício da liberdade da criatura que afronta o caráter santo do Criador, que é o próprio Deus. Então, o que Deus decide fazer? Para ele acabar com o mal, ele tem que eliminar o malvado, o sujeito, né? O sujeito da maldade, que é o homem. Só que, em vez de fazer isso, ele decide, tendo todo o seu poder, se encher de todo o seu amor, em podendo fazê-lo, não o faz. Então, podendo destruir, ele não destrói, mas ele usa o seu poder para, então, redimir o homem do seu pecado. Então, vem o próprio Deus, na pessoa do seu Filho Jesus, se entrega na cruz e, em vez de fadar toda a humanidade à condenação, ele então se oferece como salvação. Tá, mas como que isso serve de modelo nos negócios? É porque você precisa seguir o mesmo princípio. Às vezes você tem o poder de demitir, de mandar embora, de punir. Mas mesmo tendo o poder de fazê-lo, isso não... E mesmo sendo a autoridade para isso, lembre-se, Jesus, ele é Deus. E mesmo sendo Deus, se fez homem. Ou seja, ele desce até a necessidade, olha nos olhos de quem precisava, entende, não que ele já não entendesse, mas ele mostra que ele entende ao ponto de se tornar igual como homem, e ele redime então a humanidade. E nós estamos aqui hoje por graça e vontade dele. E esse modelo, eu acredito que é um modelo que tem que ser seguido. Sim. Assim como o homem também pode desejar não viver uma vida segundo os princípios bíblicos e viver uma vida afastada, inclusive não compartilhar a sua eternidade com Deus na salvação eterna e decidir ir para a condenação, uma pessoa dentro do seu trabalho, necessariamente, ela não precisa seguir esse princípio e, eventualmente, você vai precisar fazer um desligamento. Mas a questão é o quanto você abriu mão do poder de aniquilar aquele problema de forma simples e se encheu desse princípio para redimir, orientar e tornar aquela pessoa melhor. Imagine se Pedro ele fosse simplesmente lançado nas chamas eternas. Imagine Paulo, o apóstolo Paulo, se não houvesse uma insistência na vida dele. Imagine tantos outros como Nicodemos. Imagine até Judas recebeu todas as oportunidades que pôde. E por escolha dele mesmo, ele não compartilhou disso. Então, Éder, desculpa aqui me prolongar um pouco, mas esse princípio bíblico, esse princípio divino, ele tem que ser aplicado na vida de todos os gestores. Se é um cristão, aí ele não pode nem abrir mão. É inegociável que você proceda, que uma vez que você se diz ser imagem de Cristo e você não consegue replicar isso numa pequena escala no mundo corporativo, o que você está sendo, afinal de contas? Se você não pratica o mínimo. Só queria abrir aqui esse parêntese para poder deixar esse pensamento que eu acho um pensamento muito, muito pertinente. Kleber, a gente já atende tantas empresas
E uma questão que a gente sempre apresenta, seja para empreendedores ou para colaboradores, a questão do poder da comunicação, da forma como você se comunica de maneira eficiente. Estudos da Forbes demonstram que realmente o principal ativo que o ser humano possa ter em nível tanto acadêmico como profissional é o poder da comunicação. O que os treinamentos nossos possibilitam e diferenciam as pessoas nesse sentido? Libertação. Você passa a não ser mais escravo do medo, da insegurança, e você se torna uma pessoa liberta. E você liberta não apenas a sua comunicação. Quando você consegue libertar a sua fala, você consegue se conectar em outro nível. Isso tudo é técnico. Muita gente acredita, Éder, que falar em público, que falar com técnica de oratória, tudo isso é um dom. Não, não é um dom. Isso é uma habilidade que se treina, isso é uma habilidade que você consegue desenvolver. Você citou a Forbes, eu vou citar a Universidade Federal de Minas Gerais, que fez um experimento, e lá, cerca de 60% dos universitários tinham problemas sérios na hora de falar em público, na hora de falar sobre seu conhecimento. O que isso revela? Que o campo corporativo não está sendo contemplado dentro do campo acadêmico. Então você sai de lá, economistas ou pessoas de qualquer uma outra área. Quando ela chega dentro do campo corporativo, o acadêmico não preparou essa pessoa para a comunicação. Então ela está cheia de conhecimento, mas ela perde credibilidade e perde autoridade na hora de passar. Ela está cheia de conhecimento e aí no mundo não tem jeito, é percepção. Se você não deixa bem claro, não deixa perceptível que a sua comunicação é uma comunicação de qualidade, que o seu conhecimento de fato vale, acabou para você. E é por isso que tem tanta gente que sabe menos do que você, que acaba ganhando mais dinheiro do que você e tendo mais notoriedade no mercado. Por quê? Não desenvolveu comunicação. E do que a gente está falando? Primeiro, você eliminar o medo. Mas como é que se elimina o medo? Tem método para isso. No nosso treinamento tem método. A gente aplica método para isso. Como é que eu ganho autoridade? Primeiro, antes de ganhar autoridade, você precisa desenvolver credibilidade. E isso é método, é científico, é prático, tem exercício para você desenvolver isso. Quando você desenvolve isso, você começa a ganhar credibilidade, as pessoas acreditam em você, você ganha autoridade naquilo que você fala, e quando você ganha autoridade naquilo que você fala, e a autoridade vem de uma outra coisa, ela vem de confiança. E quando você desenvolve tudo isso, quando você chega no mercado, aí essa pesquisa da Forbes, ela ganha muito mais relevância e importância, porque o mundo corporativo hoje, em plena era de IA, não está procurando mais quem tem conhecimento técnico sobre uma área, quem tem um diploma de uma boa universidade. Se você for incapaz de comunicar com qualidade o seu conhecimento, você está fora do jogo. Ou, pelo menos, você não vai estar entre aqueles que ganham mais. Você vai deixar dinheiro na mesa só porque você não fez uma coisa básica, treinou comunicação. E universidade nenhuma ensina a mais importante de todas as habilidades, que é se comunicar. Isso tudo é muito técnico. Isso tudo é muito técnico e hoje no mercado existe muita gente vendendo a ideia de comunicação, mas não aplicando uma metodologia que de fato leve essa pessoa à excelência na comunicação e muda o jogo completamente. Dentro desse assunto comunicação, o quanto empresários têm deixado dinheiro na mesa por não saber se comunicar? Muito. Não importa quão bom seja o seu faturamento. Se você não está trabalhando a sua comunicação, a sua oratória, a clareza na sua fala, nas suas ideias, você está deixando muito dinheiro na mesa, sim. Por mais que o seu faturamento seja bom. E isso pode ser uma espécie de entorpecente. Essa informação pode ser entorpecente. Não, mas eu estou lucrando bem. Você não está lucrando tudo que pode, você está deixando dinheiro na mesa. Inclusive as empresas. Às vezes, Éder, o empresário tem uma boa comunicação, mas ele não consegue passar esse mesmo prazer, esse mesmo feeling que ele tem para a equipe. E aí ele fica cobrando, falando, mostrando, senta, faz no lugar, ensina uma vez, aí a equipe não consegue desenvolver. Por quê? Porque é uma metodologia que precisa ser aplicada. Não só scripts de venda. Hoje a gente está na área dos scripts, né? Não, esse script de venda aqui faz vender. Sim. Mentira! Script não te faz vender. Sabe por quê? Não importa o que você diz, é
como você diz. Então, eu vou pegar um script e eu vou vender horrores, e você vai pegar o mesmo script, e se você não dominar as técnicas que eu domino, você não vai vender a mesma coisa que eu vendo. Sabe por quê? Porque não é o que você diz, é o como você diz. E o como é o que conecta. E aí, não importa mais muito o que você está dizendo. Como você já criou uma conexão, e aí nós estamos falando de storytelling muito bem aplicado, nós estamos falando de rapport, nós estamos falando de colocar a voz no tom certo, na velocidade certa, nós estamos falando de postura, eu estou falando da roupa que você veste e da maneira como você olha para a pessoa. Perfeito. É tudo isso que vai determinar o sucesso de vendas numa empresa. Então, hoje, para um empresário ter sucesso pessoalmente, tanto em negociações diretas, quanto desenvolver a sua própria equipe, você precisa de um treinamento de comunicação com metodologia específica em conexão com o cliente. Perfeito. Dentro do teu programa, dos cursos e mentorias que a Elevme desenvolve, tem algum programa que ajude pessoas que às vezes é um pouco gago, tem a língua presa? O que o Kleber pode ajudar as pessoas através do programa de estética vocal? Primeiro, vamos lá. A importância de uma estética vocal. Vamos falar de estética? Estética é importante. Imagina que você chegou numa casa, você quer alugar uma casa, você quer comprar uma casa. Se essa casa não está pintada, se essa casa ela não está com todos os defeitos de uso resolvidos, ela perde valor. Então, ela perde valor. Se a porta está com a maçaneta quebrada, se o chão está descascado, ela perde valor. Naquele momento, quem não cuida, quem não prepara aquele ambiente para receber quem vai investir ali, essa pessoa ela já entende automaticamente que aquilo não tem o valor que você disse que tem. Na estética vocal é necessário cuidar disso. O que é estética vocal? Na estética vocal, a gente cuida do tônus vocal. Tom de voz é fundamental para você conseguir passar a ideia emocional do que você quer. Saber trazer o grave para a região certa, saber onde colocar o agudo, como fazer corretamente a inflexão vocal, como você trazer clareza para a sua fala, através não apenas de exercícios físicos, mas através de um framework muito bem construído na sua mente. Isso tudo vai trazendo confiança. E uma voz colocada na região certa, eu não estou falando de ter um timbre, Éder, que é esse timbre que eu tenho grave. Nós temos timbres diferentes. Sim. E você se comunica muito bem, porque você já domina isso. Isso não tem nada a ver com timbre. Como é que você se torna uma pessoa interessante na sua fala? As pessoas tendem a dar credibilidade para uma coisa que não merece credibilidade, que é o timbre. Eu posso falar aqui de forma muito monótona e as pessoas vão achar muito chato. Eu posso começar a conversar com você agora num único tom, numa única velocidade. E ficou chato isso aqui em poucos segundos. Então, o que traz graça para a nossa conversa? É a nossa capacidade de oscilar no tom, na velocidade, no ritmo e no volume. E o que é estética vocal? É te ensinar a trabalhar cada um desses aspectos que são ferramentas intencionais. E isso vira o jogo completamente. E isso traz autoridade, credibilidade e isso traz dinheiro para o seu negócio. Perfeito. Dentro dos programas que você tem para supermercados e varejos, como é a tua metodologia para poder elevar vendas, elevar mercados, sustentabilizar negócios através de qualidade em atendimento, aparência, enfim. Como é que funciona o teu programa de desenvolvimento, de crescimento de mercado de forma sustentável? Fazendo a equipe compreender a diferença entre atendimento e entendimento. Atendimento e entendimento são duas coisas que precisam vir juntas. Na verdade, o entendimento vem antes. Antes de mais nada, gerar conexão. Qual é o melhor método de venda? O melhor método de venda é emocionar para convencer. Isso resolve problemas de venda, isso resolve problemas de perda de receita também. Perder o cliente, você pode perder o cliente. Você perder um cliente, você não está perdendo a venda daquele dia. Você está perdendo todas as outras vendas que aconteceriam se ele voltasse. Então, aquele atendimento de qualidade determina. Como é que a gente trabalha o atendimento através das técnicas de comunicação? Primeiro, você precisa entender que você é uma máquina ativa de relacionamento. Você tem que estar em outro nível. O seu controle emocional ele tem que ser muito grande. Então, primeiro você precisa entender que
Quando o cliente chega com um problema, você precisa identificar qual é a necessidade dele. E nem sempre o cliente vai te apresentar a necessidade. O que o cliente vai trazer para você é a humanidade dele. Ele vai explodir, ele vai trazer indignação. Então, o atendimento de qualidade, uma comunicação de qualidade, vai para além das palavras. Você precisa ouvir o seu cliente para além daquilo que ele está dizendo. E aí é necessário você conseguir observar. Como é que um treinamento de comunicação te ajuda nesse sentido? A não entrar na mesma frequência do cliente. É quando você foca em resolver o problema, é quando você está focado no interesse do cliente e não na reação do cliente. Porque às vezes aquela reação explosiva está escondendo um problema muito simples. O cliente só quer a troca do produto. Mas, por um outro lado, ele está indignado. Ele vai falar que é um absurdo a maneira como aquilo aconteceu. Por que aquele produto está daquele jeito? Por que deixaram na gôndola? Ah, porque vocês têm profissionais aqui, vocês têm funcionários que não são bons no que estão fazendo, não estão fazendo direito. E aí, o que acontece? Você entra no modo de defesa. Então, as substâncias do seu corpo, como a adrenalina, por exemplo, começam a atuar e o seu cérebro entra no modo de defesa. E nesse modo de defesa, você vai querer defender a sua honra. Mas lembre-se, o cliente, na verdade, quando ele está atacando a sua honra, você não pode atacar a mesma coisa. Você tem que atacar o problema. Quando o cliente surge com um problema, você ataca o problema, não a pessoa. Só que para atacar o problema e não atacar a pessoa, você precisa saber quais são as ferramentas que você vai utilizar. Então, escuta ativa, meu amigo, é o nome do jogo. É a escuta ativa. E na escuta ativa, você não ouve as palavras, você vai nas entrelinhas. Você observa reações, você observa tom de voz, você observa volume, você observa identidade, você observa a têmpora. Porque até mesmo um cliente muito calmo, muito tranquilo, pode estar escondendo uma perda de receita grande para você. Porque aquele cliente pode desencadear de uma forma muito calma e tranquila uma perda de vários outros clientes para você. Quando você está ali resolvendo o problema, por mais que você não consiga resolver o problema do jeito que ele quer, quando você o faz entender que você deu o seu melhor e no seu melhor você conseguiu trazer alguma resolução para ele, esquece, você não perde mais esse cliente. Sabe por quê? Porque quando ele for no seu concorrente, o esforço não foi o mesmo. Só que tem outro problema. Tome cuidado. Porque se você não estiver se esforçando e seu cliente começar a entender que o jogo é esse, se prepara para ter loja vazia o tempo todo. Então, no nosso treinamento, como é que a gente resolve esse problema? Fazendo você entender. E aí, são ferramentas de neurociência. A gente vai para as ferramentas de neurociência, estudo de comportamento de mercado, estudo do comportamento do cliente. E aí você começa a entender que relacionamento com o cliente é uma coisa muito mais profunda do que chegar um cliente no saque e você simplesmente dar respostas automáticas. E aí você começa a resolver um outro problema. Sabe qual é o outro problema? Quando o cliente vem até você indignado e você começa a querer doutrinar o cliente. Quer ver uma coisa muito comum, Éder? O cliente chega até você, não sei se você já presenciou isso. Eu corrijo na hora, não importa onde eu esteja. Eu corrijo na hora qualquer colaborador. Eu corrijo na hora. O cliente chega e fala, olha, quanto é que está isso aqui? A pessoa fala, bom dia, senhor. Bom dia, senhora. Ah, tá, mas eu quero saber quanto está. Bom dia. Pronto, você já perdeu o cliente. Porque você está falando com a justificativa de estar sendo educado, que ele é mal educado. Você está chamando o cliente de mal educado. Isso é uma ofensa velada. Então, como é que você faz? O cliente não te deu bom dia? Não tem nenhum problema. Você responde diretamente. É aquela questão de, em vez de você ferir a honra dele, em vez de você atacar a pessoa, você ataca o problema. Qual o problema? Ele quer saber do preço. Então, vai lá e resolve o problema do preço. Pronto. No final da conversa, olha, muito obrigado por ter resolvido que nada, mas tenha um ótimo dia. Pronto. A coisa foi colocada. É uma coisa tão simples, mas a verdade é que a nossa humanidade, ela não permite que a gente, às vezes, faça o óbvio, mas isso tem técnica. Então, é autocontrole. Quando você tem autocontrole, você domina mercado. Quando você domina mercado, é aí que você começa a fazer a diferença de fato. Perfeito.